Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Tarô Espelho. Há um tempo atrás eu dividi um momento diferente com vocês. Compartilhei a profecia arco-íris e hoje eu queria dar andamento, continuar um pouquinho mais falando sobre espiritualidade, processos e todo o conhecimento que a gente pode trazer disso. Para isso eu trouxe alguns livros. Então, pegue seu café, se prepara para um vídeo longo, porque a gente hoje vai falar sobre consciência. E para falar sobre consciência, eu trouxe aqui todos os arquétipos do Sol, porque a gente vai falar sobre luz. E minha intenção é que esse seja o começo de um vídeo de arquétipos, para a gente poder entender como funciona o nosso subconsciente, como funciona o inconsciente coletivo, mas essencialmente para a gente poder aprender gramática telepática. Eu sei. Fica aí, porque é só assistindo até o final que você vai descobrir quão real é ou não. Mas é aquilo, como eu falo em todas as minhas obras e como eu quero prezar sempre. Não acredita em mim. Deixa pra tua consciência te mostrar qual é o caminho. Já tá meio tarde, então o sol já tá indo embora. O que pra mim é o momento perfeito pra gente começar essa série de vídeos, fazendo de dia ou não. Espero conseguir dividir toda a luz aqui com vocês. Coloquei 2 velas. Talvez seja até mais intimista. Mas vamos começar. Primeiro eu queria mostrar pra vocês como esse livro incrível do Roso de Luna, o livro que mata a morte. Sim, gente, eu sou brasileira. Fui caoísta há muito tempo, então eu sou mais que adepta dos PDFs. Eu vou ler um pequeno trechinho aqui só para explicar como vai ser, né? E aí a gente já entra nos arquétipos completamente. Eu acho super importante eu frisar para vocês uma questão muito simples, que é como as coisas acontecem, né? Eu acho que é mais que necessário. A gente aqui vai utilizar o simbolismo, né? Que é a ciência das ciências. Sim, eu vou falar de espiritualidade, mas o meu olhar vai ser sempre para ciências já conhecidas, as ciências que a gente já aplica. Por quê? Porque como toda bruxa, meu karma ancestral é o grande medo de ser queimada de novo na fogueira. Então, por mais que eu possa chegar e dividir toda a magia com vocês, com o tarô, como eu sempre faço, nesse espaço, eu quero trazer a ciência como um dos grandes pilares para a gente trabalhar. É claro que a gente vai precisar da ciência, não a ciência dos homens brancos, não a ciência só de quem tem dinheiro para pagar o que deve ser escrito. É por isso que eu falo, não acredite em mim, pesquise, vai atrás, duvide, teste, prove para si mesmo. Consideramos que, como a gente vai falar de gramática, de símbolos, arquétipos, a ciência das ciências é claro que teria que ser o simbolismo. É assim que a gente consegue comparar tudo que é real, tudo que tem um padrão, que prova uma regra de cálculo, uma regra de funcionamento, uma regra de comportamento. E para a gente achar esse padrão, a gente analisa os símbolos. Considerando que todo símbolo é uma ideia corpórea, inefavelmente combinando o visível e terreno com o divino invisível, temos aqui a razão que diz: o mundo das verdades eternas, antes de responder à interrogação prática da natureza, deve ser descoberto pela própria geometria. Hoje a ciência tem muito claro que Deus é o número. Stephen Hawking, antes de morrer,
chegou a afirmar que não podia afirmar que Deus não existia, justamente porque ele conhecia o comportamento dos números na natureza, comportamento dos números nas ciências que ele mesmo estudava. E aqui a gente tem a hipergeometria. A hipergeometria é a ciência que, se você quiser, você pode aprofundar, mas eu queria trazê-la só como base consciencial para você entender. Não se pode duvidar que no espaço infinito existem outros homens, outras mentes e outros mundos. Seria muito pequeno a gente afirmar que só existe aquilo que a gente já conhece. Relógio, alguns anos atrás, era com certeza coisa do diabo. Galileu Galilei acabou como? Aristóteles. Hoje a gente tem que ter uma visão mais ampla de tudo que foi, de tudo que é e de tudo que será. A gente já entende a unidade da matéria em todo o cosmos. A gente já entende essa análise espectral. A gente já entende que a unidade de energia inteligente que preside no cosmos tá do mesmo modo que a gente consegue prever com os cálculos e as observações muito claras e evidentes. A ciência corresponde necessariamente a essa suprema vida. A nossa ciência, a nossa magia corresponde a esse eterno e universal vir a ser evolutivo e involutivo, que jamais esgota sua harmonia, sua policromia vital. Não só nos milhões de astros, estrelas do céu, que populam o nosso abismo infinito de todas as noites, como também no seio fecundo de cada um desses citados astros. Como garante a nossa vã ciência que só a vida que nós podemos ver, o quanto já não temos visto, mesmo nas profundezas do mar, que não sabemos quase nada de nós mesmos e do nosso próprio planeta. Seria muita arrogância pensar que conhecemos tudo por fora, ainda mais quando falamos de dimensões. A nossa realidade, a realidade vista e não vista, é entendida como o Maya, a ilusão. Como um símbolo a gente entende como ilus, nada, lodo, queda. Como se nós fôssemos mesmo anjos, que ao encarnar perdemos toda a memória cósmica. O Maya é com efeito um elemento que entra em todos os seres finitos. Nós somos parte da realidade. Dado que todas as coisas existentes possuem somente uma realidade relativa, que é a realidade que cada um conhece, e não absoluta, porque cada um conhece de uma forma diferente, cada um tem um repertório diferente. A aparência que o número oculto toma no respectivo plano de cada observador depende do correspondente poder de cognição que possua até este último. Minha missão aqui é trazer para vocês o máximo de poder cognitivo com o mínimo de indigestão cognitiva. Eu peço que, se em algum momento você sentir mal-estar, pause o vídeo, respire, tome uma água, deixe a sua mente processar. O seu cérebro vai estar criando conexões neurais. O teu corpo físico vai estar se transformando a partir da transformação do teu cérebro. Estou falando em termos de biologia mesmo. Uma coisa que sempre me ajudou e que a gente vê até os estudantes do Enem fazendo é consumindo açúcar para ajudar a criar essas conexões neurais. Mas lembre-se sempre que tudo tem que ter equilíbrio, ok? Se você precisar parar, pausar e voltar outro dia, volte outro dia, mas não abandone tudo que você sente vontade de fazer. É importante que você tenha consciência
que existe uma fonte divina, uma fonte e uma conexão que a lei do tempo entende como circuitos Uvuya. Os artistas entendem como fonte inspiradora. Vem do inconsciente e vem do consciente. É certíssimo, por último, que todos os inspirados, vates, artistas têm pressentido que suas próprias criações, reflexos do cosmo em si mesmos, como em verdadeiros microcosmos, provêm de uma cadeia de mundos mais elevados. Mundos de cujas luzes eles não podem projetar em suas mentes senão sombras e expressar com todo tipo de arte, escrita, ciência. E esses inspiradores, moradores prováveis de outros mundos, invisíveis seres que moram ao seu lado, são pressentidos pela intuição artística, dentro da unidade transcendente que liga todas as essências. Esse é o outro principal motivo pelo qual você deve parar sempre que sentir necessidade. Cada pessoa tem um repertório, um poder de cognição. Aqui os teus guias vão te ajudar também. Quem está contigo vai te ajudar. Você precisa também dar espaço para que eles se comuniquem com você. Certo? Ok. Com esse livro nós acabamos, porque ele é bem complexo. O método analógico é o método experimental da ciência. É uma parte que a ciência já usa para comprovar todas as suas teorias. A analógica tem seus fundamentos na lei fundamental da numeração, ou da árvore simbólica de todas as teogonias. Simbolicamente, a gente já conhece essa árvore como Yggdrasil, Norso, árvore da vida, árvore de Bodhi, ruminal, das esférides, árvore do bem e do mal. Vai no seu repertório cognitivo. No fim, essa lei é formulada como segue: a realidade manifestada, de qualquer ordem que seja, não é senão mera unidade integradora de uma ordem superior, e assim até o infinito, nem mais nem menos do que acontece com a numeração, que não conhece em si nenhum limite efetivo. Mas nós vamos usar a matemática sincrônica para trabalhar essa numerologia. Por isso eu utilizo a lei do tempo. Você pode fazer como sentir vontade, mas eu sei que todo mundo que tem contato com essa consciência galáctica, sim, uma consciência que a gente vê expressada no cosmos, nunca mais consegue desvincular isso do próprio saber. É como abrir uma porta que nunca mais se fecha. Essas cartas são cartas de oráculos e tarôs que trazem essa visão do que é o Sol. Eu nunca conheci ferramenta tão simples para ensinar como o tarô. É como se ela pegasse todo o nosso consciente, juntasse com o inconsciente. Não para fazer uma salada de frutas, uma sopa, mas para fazer as conexões neurais mais simples. Trazer luz para o nosso cognitivo da forma mais suave possível. É como se eu pegasse aqui, com essas cartas de tarô e oráculo, a partir dessas imagens, uma infinidade de ingredientes que tem na sua mente. Ingredientes que você nunca imaginou que pudessem ficar juntos.
mas que no fim constroem a receita perfeita para você entender o que é a consciência. O que é esse arquétipo do Sol? Eu vou aprofundar sobre a consciência e o arquétipo do Sol com alguns livros. Mas se eu não chamar a criança que existe dentro de você para aprender junto, já já o adulto pensa, que sem graça. E eu não julgo. É assim para mim também. Por que você acha que eu tô aqui fazendo isso contigo? É claro que é para que eu possa aprender contigo também. E assim, em consciência e mente unificada, a gente vai muito mais longe. Peço perdão se em algum momento eu optar por parar a leitura e voltar na própria luz do sol. Parece bem tentador. Mas também pode ser que eu sinta que já estamos fazendo tudo o que precisamos fazer. Só estando aqui. Se você acompanha meu canal, você vai reconhecer algumas cartas, outras não, porque elas nunca tiveram ainda a oportunidade de aparecer. Mas eu te convido a perguntar nos comentários pelas cartas que você sentir mais vontade. E a gente pode continuar essa conversa sempre. Esse é um canal aberto, lembra? Canal aberto pra gente se desenvolver juntos. E desenvolver essa consciência que é coletiva, como a gente já vai começar a ver. Sim, essa é aquela parte que a taróloga dramática quer que você tenha o máximo de visão de tudo. Principalmente nessa leitura sobre o Sol. Certo. Já podemos continuar. Eu falei que a gente ia falar de ciência, mas eu tinha que trazer magia. É óbvio. Como é que a gente pode entender a ciência de hoje sem a magia do passado? Que já foi ciência não explicada. Nesse livro, Brida, do grande mago Paulo Coelho, tem uma pequena descrição das tradições pelas quais se ensina magia. Tem a tradição da lua, que é a tradição mais mística, e tem a tradição do sol. A tradição do sol é aquela que qualquer agricultor, de certa forma, já conhece, principalmente os pastores. E apenas um trechinho para você entender como essa iluminação do sol pode vir para as nossas vidas. Eu vou até pegar a frase aqui no começo. Esse mago, descrito no livro, conheceu a sua outra parte. E diz assim: pena ter ficado tão pouco com ela. Mas não podia pensar assim. Em algum lugar do tempo compartilharam o mesmo corpo. Porque nesse universo nada se cria, né? Até as células do nosso corpo já foram outras células de outros seres, outras coisas.
Sofreram as mesmas dores e foram felizes com as mesmas alegrias. Aqui a gente já está falando de encarnações, indiferente de você acreditar ou não. Estiveram juntos na mesma pessoa, quem sabe? Caminhando por um bosque semelhante a esse, olhando uma noite onde as mesmas estrelas brilhavam no céu. Riu do seu mestre, que o fizera passar tantos anos, tanto tempo na floresta, sozinho, apenas para que pudesse entender o seu encontro com a sua outra parte. Tudo para que ele tivesse a consciência certa da sua própria missão. Assim era a tradição do Sol, obrigando cada um a aprender aquilo que precisava, não apenas aquilo que queria. Seu coração de homem ia chorar por muito tempo, mas seu coração de mago exultava de alegria. Natureza viva. A tradição do Sol. Tem um rabo de gato aqui na ponta da vela, eu tô até com medo. Ensina a gente a ser mais observador e menos cuidadoso do que eu tô tentando ser. Ao vivo é que a gente aprende, né? Vou mudar a vela aqui de lado. E olha só, parece que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. A tradição do Sol ensina a gente a aprender observando. A natureza que ensina. Essa é a primeira carta, caso você tenha assistido Stranger Things. A gente tem o Justin. É uma personalidade que simplesmente alegrava a todos. Afastando as velas da gata ainda. Não tinha quem não gostasse dele. É uma versão. Outra versão do Sol fala sobre a nossa criança interna, como ela sempre se renova. Como dizia o Mestre Jesus, vinde a minhas criancinhas, que caem, ralam o joelho e já estão rindo novamente. Essa e a versão do ego são as nossas versões do Sol mais humanas. Mas o Sol também traz pra gente a visão da consciência e da conexão com o todo. Assim como no Egito, os altos líderes tinham uma conexão muito pura com a unidade através do Sol. Temos alguns livros que podem mostrar isso pra gente. Aqui eu trago algumas obras mais profundas de José Argüelles. Essa imagem é poderosa. Ela mostra um mapa de cosmologia. Essencialmente, um pouco da história da mente cósmica, mas como essa consciência total se manifesta. Eu vou aproximar um pouco, apesar da luz não ajudar. Essa corrente que parece um rio mais colorido no meio é o que conhecemos por Zuvuia. Mas também temos outros mestres, olha. Maomé com seu Alcorão. Temos a alquimia aqui mais para cima. Textos das pirâmides. Eu não quero aprofundar nisso, mas eu quero que você entenda que a nossa consciência aqui entende que tudo vem de uma fonte só, indiferente da sua religião e das suas crenças. Até porque a mente humana não tem circuitos, não tem conexões neurais, não tem capacidade cognitiva, pelo menos ainda, de compreender isso como um todo. Cada um tem as suas próprias cores, entende?
Alguns têm mais cores do que outros. E tá tudo bem. Nós realmente fazemos parte de um todo. Porque a nossa história é nossa. Não é separada. Esse é o primeiro grande desafio do ego. Entender-se como parte do todo. E como eu sempre prometo um pouquinho de ciência, o que é o Sol? Assim como a fibra ótica que chega na sua casa, o Sol é luz e a luz é informação. O Sol é a consciência coordenadora e a mente, aqui para nós, do Sistema Solar, o nosso Sol. Os antigos maias, lembra? Maias, criadores conscientes da realidade, acreditavam que o Sol era uma entidade viva consciente. Até porque faz sentido, né? Se a gente tem uma história, uma mente coletiva juntos, quem garante que essa mente do Sol não está tão consciente como toda a consciência que ela emana pra gente? E essa mente viva, essa entidade consciente, consistia em todo o sistema solar. Eles estavam sintonizados em ressonância com a consciência solar. Toda nova informação dirigida ao nosso planeta é focalizada e transmitida através do Sol. Já percebeu como sem o Sol as plantas não crescem? E aí a gente pode ir longe, mas essa parte da ciência eu vou deixar para você estudar sozinho. A consciência seria então aqui uma função da nossa estrela, que funciona como um giroscópio, que mantém as órbitas e seus elétrons chamados planetas. O propósito dessa estrela é focalizar a nova informação sob a forma de um raio galáctico. Lembra da sua fibra ótica? Que é transmitido através de um programa de rádio regular, assim por dizer, que coordena os ciclos das manchas solares. Assim como temos o ciclo das estações, nada é descoordenado, nada é bagunçado. Tudo bem, os humanos nos últimos anos têm bagunçado tudo, né? Mas é porque nós não estávamos conscientes, e isso refletia na consciência do Sol. Como podemos perceber um novo nível e modo de pensar sobre o universo, ou mesmo sobre o sistema solar? O primeiro passo é retirar a nossa atenção do reino exterior e colocar no reino interior. Assim na terra como no céu, ou tudo que está dentro também está fora. Nós somos esses espelhos do Sol. Então, aí sim, nos perguntarmos novamente o que é o Sol, o que são os planetas, que relações eles têm comigo, com a Terra, com o Sol, com a evolução. Se você já leu o seu mapa astral, sim, eu estou falando de astrologia, já entendeu que ele tem muito mais camadas do que realmente parece. Não é só o seu signo solar que te influencia, mas também a sua lua que reflete as tuas emoções. Você tem uma aparência para outras pessoas, que seria o teu ascendente, e por aí vai. Cada planeta com uma influência distinta sobre ti. Mas a gente vai atualizar essas informações. Não se prenda ao seu mapa astral. No sistema solar, nosso sistema solar não é o que parece. Não é apenas o que a tendência científica predominante tem nos feito acreditar, até porque ainda esse ano temos cada vez mais evoluções e revelações da ciência. Temos sido profundamente condicionados por percepções limitadas. Então, como podemos obter novas perspectivas e atingir um novo nível de pensamento em relação ao nosso sistema solar, à galáxia e ao universo? Aqui eu findo essa parte com você. Você tem a liberdade de comprar esse livro, tá?
Não vou aprofundar, não vou ler o livro todo, mas é algo que pode ser interessante para você se desenvolver. Bem, eu falei que a gente vai estudar telepatia. Então, para a gente aprofundar na telepatia, eu vou na base. O fator Maia. Sim, os maias foram os primeiros a desenvolver a matemática cosmológica que realmente nos conecta ao sistema. Eu vou ler só alguns trechinhos para a gente ficar mais conectado. Aqui entendemos a força criadora pelo nome de Hunabku. Hunabku é geralmente traduzido como doador único do movimento e do ritmo. Entendeu? A criação da vida que vibra e se movimenta e cresce e desenvolve e evolui e involui. Hunabku é o nome do núcleo galáctico, não apenas como nome, mas como descrição de objetivo e atividade. Para que você tenha mais clareza, é como os índios davam os seus nomes às crianças. O que mais se parecia com ela? Qual comportamento a criança tinha? Se você lembra de Game of Thrones, é um pouco triste, eu sei, mas é a essência do Hodor. Como algo que te marca muito, algo que é muito característico e é externalizado e é reconhecido como seu nome. Tem até uma teoria muito linda que diz que os pais, antes do filho nascer, recebem indicações dos guias sobre qual pode ser o nome da criança, de acordo com o que ela vai ser. Tá grifado, mas essa luz deixou bem difícil de ver. Eu vou mudar essa vela pra cá um pouquinho. Acho que ficou melhor pra você também. Ritmo. Perdão. Movimento, lembra, Hunabku, doador único do movimento e ritmo. Ritmo corresponde à energia. Lembra de Tesla que dizia: se quer conhecer o universo, pense em termos de frequência, vibração. Esse movimento corresponde à energia, o princípio da vida e a consciência que tudo permeia, iminente em todos os fenômenos. Logo, o ritmo refere-se ao princípio da cadência, da periodicidade e da forma. Lembra muito o desenvolvimento e o crescimento Fibonacci das plantas. Sendo então o ritmo responsável pelas diferentes qualidades limitantes que a energia assume através de diferentes transformações. Significa, aqui temos luz, frequência e vibração, explicando a energia como movimento, ritmo. E é claro, a estrada para o céu que conduz ao cordão umbilical do universo define esses fios ou fibras invisíveis de vida galáctica que conectam tanto o indivíduo como o planeta através do Sol. O nome aqui, pelo fator Maia, é Kukshan ou Kuksan Sun. Não sei a pronúncia certa. Não sou tão aprofundada, estou estudando com você. Mas esse fio lembra muito o nosso fio de prata, de quando fazemos uma projeção astral. Através desse fio, cada um de nós possui uma conexão que se estende do plexo solar, atravessando a membrana refletora do campo planetário até o Sol e, finalmente,
chega até o núcleo galáctico. Será que essa linha vital tem algo a ver com a origem dos maias neste planeta? Se essa luz toda, essa projeção do Sol, nos ajuda a projetar-nos aqui, se através desse fio, que é quase como um fio de fibra ótica, assim por dizer, porque eu acho que é a analogia mais simples que eu consigo trazer para vocês. Esse fio que nos faz passear astralmente por aí e nos permite viajar por todo o universo. Esse fio pode ser entendido como uma série de lentes vibratórias ou ressonantes. As fibras vitais galácticas são articuladas e, dependendo de qual das 8 lentes ou dos nossos 7 chakras, plasmas radiais, está sendo focalizada, diferentes níveis ou estágios do ser e conhecimentos podem ser enfatizados. Já notou que quando você está numa energia e o seu terceiro olho está aberto, você tem um nível de consciência, e quando você está lá no bailão, na balada, vivendo essencialmente pelo seu chakra sexual ou pelo seu chakra base, lutando às vezes pela sobrevivência, a sua consciência é completamente outra. Ou quando você está vivendo ali no ego, é um tipo de consciência. Quando você está de coração aberto, é outra. Escutando, parece uma consciência, e falando, parece outra. Nas origens Iorubá, a gente tem esses níveis de consciência, como os nossos pais, nossas mães, nossos orixás, ciganos e outras entidades. É uma forma de explicar também. Mas, mais uma vez, não acredite em mim. Questione. A essência da informação, portanto, não é o seu conteúdo, mas a sua ressonância, ou seja, a informação chega para você de acordo com a capacidade daquela consciência, da forma da consciência, no momento em que capta a mensagem, ou no momento que expressa, ou no momento que processa. Quando as pessoas falam de ressonância, também falam de frequências e tons. Lembra? Elevando a sua vibração, tudo muda. E abaixando também tudo muda. Assim como muda a sua consciência pelos seus chakras. Portanto, um tom, aqui do ritmo, é qualquer frequência continuada. Sim, aqui eu estou falando de ciência do som. Um tom é qualquer frequência continuada, cujo nível determina qual dos nossos órgãos de sentido pode ser afetado. Lembra como Beethoven era surdo, porém com uma paleta na boca, de acordo com a vibração que ele sentia pelos lábios, pela sensibilidade dos lábios, ele sabia qual nota estava sendo tocada, se a música era harmônica ou não. E surdo, ou seja, você não precisa ouvir para sentir a vibração. Repetindo, portanto, um tom é qualquer frequência continuada, cujo nível determina qual dos nossos órgãos de sentido pode ser afetado. Acho que agora ficou mais claro. Você sente a vibração, muito para além de ouvir. Nesse caso, aplicado galaticamente, esse princípio descreve a totalidade do universo como um campo operado por lente ou placas ressonantes. Entendeu agora? Tudo que tem no universo está projetando uma vibração ou no caminho dessa vibração. De alguma forma, ela te afeta. Mas aí, voltando para a ciência, para a geometria lá do comecinho, se essa visão de mundo soa pitagórica, como a matemática pitagórica ou a música das esferas, na verdade ela é. A única diferença entre a matemática pitagórica e dos maias é a seguinte:
Os maias demonstraram que isso não é meramente uma filosofia, mas o fundamento de toda uma civilização. Uma civilização baseada nesses princípios. Eles tomavam isso como ciência. Eu não estou aqui para aprofundar o fator maia com vocês. Ignore meu livro Pisado de Gato. Eu só queria mesmo trazer para vocês essa clareza. E aproveitando que eles têm todo um sistema simbólico, e a gente está falando do Sol, vamos aprofundar no próprio arquétipo do Sol, para eles, como um signo sagrado em sua matriz direcional. Esses signos são simples, não complicados, assim como é a matemática. Quando essa informação vem pelo nosso chakra coronário, pela nossa conexão divina, sem nenhuma camada do ego, sem nenhuma camada de emoções dolorosas ou traumas, de aprisionamentos das energias, ela é simples mesmo. Por isso que a matemática explica muito bem. Mas quando chega na hora de viver, esses símbolos são muito mais explicados aqui, com as nossas histórias e arquétipos do tarô, dos oráculos, os contos e os mitos. O Sol, para eles, era Ahau. O nome do nosso Sol para eles, Kinishahau. Como símbolo, significa a mente solar, o Senhor solar, comando, percepção do corpo solar, sabedoria e conhecimento. A capacidade de focalizar a totalidade galáctica. A capacidade de abranger e gerar o circuito inteiro, ou o Sul. Bem, agora que você já entendeu qual a influência científica que o Sol tem sobre a gente, explicada pela ciência dos maias e um pouco exemplificada pela nossa, vamos entender como funciona a nossa consciência telepática. O filósofo grego Demócrito, que viveu lá em 460 até 370 a.C., é creditado pela primeira teoria física da telepatia, telepatia do sonho. E isso é muito óbvio quando a gente olha os trabalhos de Jung, de consciente e inconsciente coletivo. Sua visão da telepatia deriva-se da tese de que tudo, incluindo a alma, é feita de partículas, minutas, inumeráveis e indivisíveis. Eu vou fazer, gente, acho que é isso que eu tô fazendo, né? Movendo as velas aqui como lentes pra gente poder enxergar melhor. É muito o que o Sol faz, tudo é sincrônico e perfeito. Sua visão da telepatia acreditava que tudo, incluindo a alma, é feito de partículas minutas, inumeráveis e indivisíveis, chamadas de átomos. Esses átomos constantemente emitem imagens de si próprios, se espelham, criam luz, e a partir da luz criam sombra. Mas isso é coisa para outro dia, né? Falar das sombras. Não podia perder o exemplo. Esses átomos constantemente emitem imagens de si próprios, aos quais, por sua vez, são compostos de ainda outros átomos. Ou seja, a luz emitida é átomo. Eu acredito que até a própria... A minha unha aqui, não é sobre ela tá bonita, mas é sobre o brilho que tá nela. O brilho não é dela, o brilho é da luz. Mas ela não emite luz. Então, bem, Demócrito postulou que as imagens projetadas por seres vivos, quando emocionalmente carregadas, podem ser transmitidas para outro ser ou outra pessoa.
assim, dividindo a informação através das emoções, do seu campo. Quando as imagens atingem sua destinação, acredita-se que entram no corpo através dos poros, segundo a teoria dele. Hoje a gente tem os muons, né? Que é a leitura da luz do sol, que fica literalmente registrada nas pedras. Uma das formas deles entenderem o que está dentro dos sarcófagos, das tumbas, das pirâmides, sem abrir tudo, sem quebrar, é medindo essa energia, né, através dos muons, a luz do sol nas pedras. Quanto mais profundo, mais energia é absorvida. Se tem algum oco lá na pirâmide, nesse oco a energia não é absorvida. Bem, eu não sou uma boa cientista para explicar isso, mas acho que eu te dei uma base científica para você entender. Imagens emitidas por pessoas no estado excitado eram especialmente vívidas e suscetíveis a atingir o sonhador de forma intacta e sem distorções, por causa da frequência da emissão e da velocidade de transmissão. Ou seja, quando você mantém as emoções refinadas, a mente tranquila, a sua mensagem chega de forma mais clara. E similarmente, a ciência cósmica define a telepatia como uma transmissão projetada através das duas personalidades mais elevadas, ou seja, da sua consciência. É uma tese. Esse ponto de ação depende da aceitação completa de que você está fazendo e de quem você é. Uma vez que chegamos no estado profundamente relaxado de autoaceitação, comunicações telepáticas podem ser exploradas e incorporadas em nossa operação diária, mas honestamente, quem nunca soube quando um amigo, um parente, algum querido estava passando mal? Então, a mensagem chega, só fica turva. Entendeu agora como você pode se comunicar melhor com seus guias? Outro livro inspirador para quem quer aprofundar é a Mental Rádio, publicado em 1930 por Upton Sinclair, ganhador do prêmio Pulitzer, com prefácio do Albert Einstein. Bem, e aí a gente também tem a parapsicologia, que já estuda tudo isso, mas como você pode ver pela imagem, o campo precisa estar mais limpo para a mensagem estar mais clara. No livro vermelho de Jung, ele conta como ficou muito mais difícil acessar esse inconsciente quando ele se casou, porque ele estava constantemente dividindo o seu campo, as suas emoções com a sua esposa. Era como se houvesse mesmo uma eclipsação da sua consciência. Interessante, né? Faz a gente pensar no poder dos contatinhos sobre a nossa vida, consciente ou não. Bem, eu queria dividir com vocês também a partir do dicionário de símbolos, porque a semióloga, ela não tem paz, né? E até, perdoem o estado do meu livro, ele é mesmo antigo e foi mesmo muito usado. Eu vou até abrir aqui como... Queria ter o cuidado dos arqueólogos, né? Só pra gente entender melhor como essa questão das lentes já são conhecidas, as lentes, os plasmas radiais, os 7 chakras, eu vou trazer só um conceito breve de Sefirot. O simbolismo muito complexo das Sefirós diz que são elementos essenciais da tradição da Cabala, cabalística. Então, a Sefirá, ou esferas, tem o sentido da numeração. Lembra? Ritmo, energia. Então, dissemos que os números estabelecem a relação entre o princípio e a manifestação. Este é também o papel das Sefirós, raios, qualidades atribuídos de Deus, cuja atividade descendente ou de emissão
vindas do Sol, vindas de Deus, elas manifestam e cuja volta ao princípio, a comunicação direta, aprender e inaprender, não, perdão, de volta ao princípio, aprender e inapreensível essência, no caso Deus. Na Cabala são consideradas 10 sefirotes, que são agrupadas em 3 tríades, e a gente conhece isso como as partes do cérebro, né? Bem, são agrupadas na coroa, Keter, a sabedoria, Romá, inteligência, Biná, graça, Hesed, força, Geburá e beleza, Tiferé. Ainda temos vitória, Netzá, glória, Hod e fundamento, Yesod. Por fim, o reino, Malkut. Perdão se eu pronunciei qualquer coisa errada. Não é da minha cultura ou conhecimento. Eu só queria trazer mais essa visão para vocês. Enfim, também pode ser agrupadas em 3 colunas, da direita, da esquerda e do meio, assim como as divisões do cérebro. A parte do cérebro esquerdo, a parte direita. Temos a parte criativa e a parte racional, que quando conectadas pela do meio, a coroa, a beleza e o fundamento, dominam o reino. Outra visão dessas 3 divisões é a coluna direita sendo ativa, o yang, ou masculina, sendo a coluna da misericórdia aqui no caso. E a coluna da esquerda, yin, passiva, o feminino, é a do rigor. A coluna do meio é o equilíbrio axial, a via celeste, o caminho do meio, a conexão céu e terra, o momento que a gente expressa o que está dentro para fora e reconhece o que está fora como o que está dentro. Mas é claro que eu não poderia deixar de trazer o próprio, oh Deus, que difícil, o próprio arquétipo do Sol. E o simbolismo do Sol é tão diversificado quanto é rico de contradições. Por quê? Como você já pode ver, depende do contexto de cada um. Depende da referência que você tem de cada um, né? Depende do teu repertório cognitivo. O Sol também é considerado fecundador, mas também pode queimar e matar. É conhecido, se não o próprio Deus, mas para muitos povos uma manifestação divina. Pode ser concebido como filho de Deus supremo e irmão do arco-íris, e é o olho de Deus supremo para os pigmeus Semon. Ou seja, como essa imagem e semelhança através da luz, como essa informação que chega para a gente através do Sol, informação divina. O Sol imortal nasce toda manhã e se põe toda noite no reino dos mortos. Portanto, pode levar com ele os homens e, ao se pôr, dar-lhes a morte. E o que seria a morte nesse caso? A noite escura da alma. Quando não vemos as coisas com clareza e tudo parece confuso, e haja fé para confiar no plano divino de que tudo está certo. É por isso que ao mesmo tempo o Sol pode guiar as almas pelas regiões mais infernais e trazê-las de volta à luz no dia seguinte. Essa função ambivalente de psicopompo, assassino e hierofante iniciático. Naquele mesmo livro de Paulo Coelho, temos o mago recebendo no começo do livro a sua outra parte, levando para a floresta escura. Não, calma, tá tudo bem. Não tem nada errado. Ele leva a pessoa para lá para que ela possa ficar sozinha mesmo e questionar a sua fé e a sua confiança no divino. Ele não a deixa por um segundo para garantir que ela está segura, mas ela não sabe disso. Assim é o Sol. Ele está do outro lado do planeta. Não foi embora.
mas a nossa fé é testada pela falta da influência direta da luz. Um simples olhar para o poder do sol pode trazer a morte, segundo certas crenças. Porque o sol gera e devora os seus filhos, dizem os Upanishads. Como é que o sol devora os seus filhos? Trazendo a nova consciência. Lembra da criança interna, que cresce toda vez que passa por um desafio diferente? A cada iniciação que passamos pelo medo. E o medo traz a renovação do espírito, através do momento que nós superamos. E vamos, mesmo assim, mesmo com medo. O sol é essa fonte de fé para os humanos. É a fonte da luz, do calor, da vida. Seus raios representam as influências celestes. Além de vivificar, o brilho do sol manifesta as coisas, não só por torná-las perceptíveis, mas por representar a extensão do ponto principal. Pela luz, podemos medir o espaço. Os raios solares são tradicionalmente os 7 chakras, correspondendo às 6 dimensões do espaço e a dimensão extracósmica, o nosso 7º chakra coronário. Ou, para algumas visões, o nosso sol central, que é o nosso coração. Essa relação entre o brilho do sol e a geometria cósmica é expressa já na Grécia, através do simbolismo pitagórico, mais uma vez. E também o ancião dos dias de Blake, Deus solar medindo o céu e a terra com um compasso. Assim como os hindus, que fazem do sol a origem de tudo que existe, o princípio e o fim de toda manifestação, o alimentador. A produção e a destruição cíclica fazem dele um símbolo de Maya, a mãe das formas, a ilusão cósmica, é outra visão Maya que nós temos. De outra maneira, a alternância da vida, morte e renascimento é simbolizada por esse ciclo solar. Diário, simbolismo universal, mas muito rico nos textos védicos. E também pelo anual, solstício. O sol aparece então como símbolo de ressurreição e imortalidade. Os imortais chineses absorvem a essência solar, assim como as sementes de girassol, cuja relação com o simbolismo solar é evidente. O girassol que brilha, o girassol que gira sempre focalizado na luz solar. E o sol também é um aspecto da árvore do mundo, da árvore da vida, que identifica com o raio solar. Se a luz irradiada pelo sol é o conhecimento intelectivo, o próprio sol é inteligência cósmica. Assim como o coração é, no ser, a sede da faculdade do conhecimento. O sol é também emblema de Vishnu, de Buda, do homem de ouro, de Cristo, seus 12 raios, que são os 12 apóstolos. E ele é chamado de Sol Sol Justitia, Sol da Justiça, e também Sol Invictus, Sol Invencível, porque o Sol sempre volta. Jesus aparece como um sol que radia justiça e escreve o Resíquio de Bastos, como o sol espiritual ou coração do mundo. Bem, eu acredito que seja a hora de eu parar a leitura aqui. O resto é resto. E você já pode estar ficando um pouco cheio. E um pouquinho também com problemas, né? Para captar tudo isso. Mas nada como eu deixar aqui as páginas para você poder se aprofundar sempre que quiser. Esse livro vale a pena.
Mas para finalizar, ai, pobre ancião. Para finalizar, eu vou trazer os arquétipos do Sol, do Lei do Tempo, que são os arquétipos que ligam o nosso inconsciente coletivo ao futuro. O arquétipo do Sol, pelo Kim, Sol, significa fogo universal. Ele é apoiado pela tormenta, pela autogeração, pela energia. Ele é desafiado e ao mesmo tempo fortalecido pelo cachorro, que traz a simbologia do coração, do amor. Ou seja, toda a luz que vem na sua vida traz transformações, porque são coisas novas que estamos vendo. E o coração, o amor universal, é que nos faz ter aceitação, para então recebermos os poderes secretos do dragão, o nascimento do novo ser. O arquétipo do Kim do Sol é o iluminado. O iluminado diz: eu sou o iluminado codificado pelo Sol amarelo. Meu número é 20, a totalidade do universo. Em meditação fui concebido, da meditação nasci, e por muitas eras vivi em profunda contemplação. Sou a verdade superior e a renovação da vida. Giro a roda cósmica da lei, dando ensinamentos da mente imaculada entre as estrelas. Sou o guardião harmônico dos campos resplandecentes da luz infinita. Sou chamado por muitos nomes, mas só dão um nome à minha forma exterior, meu manto ígneo que você chama de sol. A iluminação de um é a iluminação de todos. Sou o cumprimento da profecia de Hunabku, despertar todos os seres simultaneamente é a minha tarefa, todas as manhãs, não é? Tenho despertado em muitos lugares e a todo lugar por onde vou conheço somente pelo nome Tulan, Tulan dos despertos. Conhecer-me é conhecer a luz da verdade que tudo ilumina. Tulan, para mim, é esse reino mítico, para onde todos vamos, todas as vezes que fazemos essa projeção astral, todas as vezes que mergulhamos no inconsciente coletivo, no Zuvuia. E para finalizar, eu vou deixar essa afirmação. O sol, o calor da meditação já foi gerado. O sol ilumina a vida como fogo universal da meditação autogeradora. Pessoas que aguentaram chegar até aqui comigo. Muito obrigada por esse compartilhamento. Muito obrigada por essa troca. Por dividirmos essa luz, essa consciência, essas informações. Espero te encontrar na próxima. Vamos falar do dragão, nascimento do ser, gerado pelo sol. Até lá.